Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Eu gostaria que vocês, nesse momento, vocês abrissem o livro de vocês na página 38 de História, certo? Hoje, como vocês podem observar, nós vamos falar sobre a influência indígena na cultura brasileira, tá bom, turminha do quarto ano? Então, vamos lá. Antes de nós iniciarmos o nosso conteúdo de hoje, eu gostaria só de recapitular um pouco sobre as nossas aulas passadas, né? Que fala um pouco sobre o modo de vida entre os dois povos, entre os indígenas e os portugueses, tá certo? Hoje nós vamos conhecer sobre as influências da cultura indígena no povo brasileiro, certo? Aquilo que foi deixado por eles. Então, vamos lá. Todo mundo já abriu na página 38. Então, vamos lá, gente, para nós darmos continuidade. Nós sabemos, gente, que um dos motivos mais visíveis aqui no Brasil se encontra na riqueza da diversidade, certo? Então, o Brasil ele é conhecido em todo o mundo como um país de diversidade. Ou seja, pois no nosso território, gente, nós encontramos o quê? Nós encontramos diferentes climas, diferentes vegetações, diferentes culturas e culinárias, certo? É por isso que trata-se diversidade, tá bom? Porque não tem algo em comum. Climas diferentes, vegetação diferente, cultura diferente e culinária diferente, tá certo? Então, o que nós podemos perceber? Que os brasileiros, gente, a sua cultura são formados por diversas influências, né, de todo o mundo, tá certo? Como a indígena, como a africana, como a europeia, a japonesa e demais. Você pode observar um mapa aí no seu livro, na página 38, que tem várias figuras, várias gravuras, né? Para você ter a noção da diversidade, tá certo? Então, nós podemos aqui, dentre uma das culturas mais importantes, gente, que forma a cultura brasileira, está a cultura indígena, tá bom? É uma cultura bastante importante para nós, os brasileiros. Principalmente pelo fato dela ser uma cultura nativa, né? Uma cultura nativa do nosso país, tá certo? A outra coisa também que nós podemos observar ainda na página 38, gente, é que os indígenas, eles foram escravizados, né? Eles foram explorados, como nós vimos nas aulas anteriores, tá certo? E mortos pelos portugueses, tá bom? Que vieram aqui no nosso território. Infelizmente, gente, até hoje, nós podemos ter isso em nossas mentes, que a cultura indígena, ela é pouco valorizada, ela não é muito valorizada, tá certo? E eles deixaram várias heranças para nós, certo? Nós vamos encontrar isso na página 39 do livro de vocês. Vamos lá abrir, que fala sobre que eles influenciaram a formação da identidade de cada um de nós, né? Desse povo brasileiro. E está presente no nosso dia a dia também. A influência das culturas são múltiplas, né? E nós podemos também ver que a influência indígena para o povo brasileiro, nós devemos destacar o quê? A culinária, tá certo? Nas vestimentas, nas artes, na língua, no folclore, que é algo muito importante, nos cuidados com o corpo e a beleza também, tá bom, gente? Então, vamos lá destacar algo de grande importância na culinária. Foi uma raiz que é muito comum, essa raiz, que é a mandioca, certo? Algo que realmente foi deixado por eles para nós. E os indígenas também, gente, eles consumiam
todos aqueles produtos que vinham da terra, que era tirado da terra, como, por exemplo, as folhas, as raízes variadas, tá certo? Além das frutas e os legumes. Até aqui vocês estão entendendo, gente? Tá tudo ok, todo mundo tá entendendo mesmo, né? Então, nós vamos conhecer agora alguns dos alimentos que ainda se encontram na página 39 do livro de vocês, tá bom? Vocês podem ler melhor em casa. Esses alimentos, gente, que foi herança dos índios para nós, temos, por exemplo, a tapioca, tá certo? Que é algo que é delicioso, que sempre está no nosso café da manhã, né? O beiju, eu acho que alguns de vocês não conhecem o beiju, mas os pais de vocês, eles conhecem, tá certo? O pirão, a canjica, a pipoca, caju, o mamão, maracujá, jabuticaba, genipapo e o feijão. Feijão muito gostoso, né, gente? À base de ferro, tá certo? E o artesanato, gente, eles tinham a arte da cerâmica e o traçado, tá certo? Por quê? Porque quando os homens saíam para caçar e para pescar, as mulheres elas precisavam colocar esses alimentos em algum cesto, em alguma vasilha. Então, o que era que elas faziam? Elas criavam essas vasilhas, faziam essas vasilhas para conservar os alimentos, certo? E os trançados, gente, eram utilizados como elementos indispensáveis no transporte, né, da caça e das pescas e das frutas que os índios traziam, certo? Então, as mulheres faziam isso, certo? Outra influência também da cultura indígena para nós é a língua. Por exemplo, a língua que é bem conhecida, por todo o nosso país, é o Tupi-Guarani, certo? Foi uma das línguas que mais influenciaram o português falado no Brasil, tá certo? Nós vamos conhecer também, gente, agora, algumas palavras indígenas que são bem conhecidas, como o aipim, o baiacu, jacaré, capivara, cira, tamanduá, janipapo, tapioca, pitanga, açaí, catapora, pipoca, paçoca, ipanema, guajaú, macapá, piauí e muitas outras palavras, gente, do nosso português. Tem influências e línguas indígenas, tá certo? E outra coisa de extrema importância também que nós não devemos deixar de lembrar é que tem influência também indígena, o nosso folclore brasileiro, que são conhecidas, né, no interior do nosso país, do nosso Brasil. É o curupira, né, o saci-pererê, o boitatá e a iara. São esses os mais conhecidos que fazem parte do nosso folclore. Então, gente, eu espero ter contribuído com vocês, que vocês possam ler mais, que vocês possam realizar as atividades propostas no Google Sala de Aula, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e fiquem com Deus.